oportunidade. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falar. Jornalismo de primeira. Atualidade e rigor. Numa hora de eleição. Jornal das 22. O grande noticiário. Todos os dias, na MTV. Não parece nada, mas estamos na Porta do Sol, é verdade. Estamos mesmo no centro de Madrid, porque aqui ao lado há um dos principais eventos deste fim de semana, chama-se TGP. Isso mesmo, os históricos da Fórmula 1. Mas o programa não fica por aqui. Vamos ter também Mundial Trial, vamos ter velocidade e vamos ter rallies. Por isso mesmo é que eu tenho muito prazer em estar consigo, porque este é o Velocidades. Seja bem-vindo. É o Mickey Mouse, não corre, não é piloto, os pilotos são todos aqui ao lado, em Jarama, onde se corre mais uma jornada do TGP. E em Jarama já se ouvem os motores, está tudo a postos para a partida da segunda jornada do campeonato de Fórmula 1 de Clássicos. Pois bem, Rodrigo Galego é o representante português neste campeonato. Ele no Bahrein venceu e agora parte para a prova espanhola com a responsabilidade de defender a liderança. A vitória na classe no Bahrein colocou Rodrigo Galego na liderança do campeonato. O português conseguiu um bom resultado depois de um fim de semana que foi uma autêntica aventura das Arábias. Foi uma verdadeira aventura, a pista é fabulosa, tivemos bastante azar a seguir aos treinos cronometrados, fiquei na pista sem bateria e os comissários rebocarem o carro para a box, deixaram-no cair primeiro da grua e depois capotaram-no. A equipa conseguiu reconstruir o carro durante a noite e lá conseguimos alinhar na prova, correu muito bem, saí 18º lugar, fui recuperando bastantes lugares até ao fim e acabei em primeiro lugar da minha classe e que me faz estar a liderar o campeonato, que é bastante motivante. E agora, aqui em Jarama, claro que o objetivo mantém-se em termos de liderança do campeonato. Obviamente que eu gostava de manter a liderança do campeonato. O meu objetivo, dado que o campeonato é muito renhido e é muito complicado, há grandes adversários e a guerra é grande, era terminar o campeonato entre os 3 primeiros. Obviamente que vou tentar deslocar-me o menos possível do primeiro lugar. Em Jarama, Rodrigo Galego foi terceiro, o que lhe permite manter a liderança na classe, empatado em pontos com Mauro Pano. Nos treinos rodou pouco, preferiu poupar os pneus para a corrida. Ficou com o 17º posto da grelha e, com isso, toda a prova foi afetada. Durante 7 voltas foi retardado por concorrentes mais lentos e, quando por fim pôde lançar o ataque de John Crowson, o principal adversário na classe, faltou uma volta para que o ataque pudesse dar frutos. Após a prova espanhola, o campeonato é comandado por Mike Wrigley com 20 pontos, seguido por Freddy Kumski com 14 e Rodrigo Galego com 13.
Team Lotus é uma dessas equipas em que assenta a história da Fórmula 1. Clive Chapman é o herdeiro de Colin Chapman. Tem, sem dúvida, histórias interessantíssimas para nos contar. Clive, for instance, your father was the first man who put downforce in Formula 1, isn't it? Yes, that's right. Lotus has a very good reputation for innovation, for new ideas, and my father was very good at coming up with new ideas. And one day he picked up an helicopter part and put it in the Formula 1. Yes, I think actually that was the mechanics in Australia one year for the Tasman series, Leo Wybrot, who is now involved with one of the engine building companies that still supplies the Cosworth engines. And they decided it would be a good idea. And then my father was a little bit surprised, but he was always ready to accept other people's ideas and then make them much better. And certainly he did that, and it was very successful. Estava lançada a moda dos apêndices aerodinâmicos na Fórmula 1. Depois veio o efeito do sol. That's right. The ground effect principle was a way of creating downforce with very little drag. So you could go very fast around the corners, but also you could go very fast down the straight. And it is what Lotus calls the unfair advantage. It was something that Lotus had that the other teams could not copy. So for 1 year we were a long way ahead of the competition, and that was particularly nice. What are your first memories from Formula 1? First memories from Formula 1, I can remember in 1970, Jochen Rindt winning at Monaco, watching on the television, and then also Jochen Rindt winning at Brands Hatch, again on the last lap, overtaking Jack Brabham. And I was in the grandstand, and I think I was the first person to see Jochen overtaking. Obviously, everybody saw it, but I felt I was, there and remembering it. And so Jochen Rindt in 70, and then with Emerson, big hero of mine. And then when I was a little bit older, I went to a lot of Grand Prix in 1978 with Ronnie and Mario, a wonderful team. They enjoyed each other's company, a great spirit, and it is fantastic for me now to have these cars, to remember them by and to remember my father by, and also to have mechanics like Eddie Dennis, who was chief mechanic with Team Lotus in the 70s, and to be able to work with him, it helps to share those memories. E falando de recordações, que dizer então de quem reencontrou o carro e o circuito em que se estreou na Fórmula 1? Bueno, pues hacía 34 años que no lo había visto prácticamente y se me ha puesto la piel de gallina al sentarme dentro. No, hace 34 años yo me subí en este coche porque era muy amigo de Jochen Rindt, campeón del mundo, y habíamos corrido aquí en el Jarama a las 6 horas con Porsche y habíamos ganado, y me dijo, tú vas tan deprisa como yo en el Porsche y tienes que probar el Fórmula 1. Y él convenció a Colin Chapman para que me dejara la oportunidad de correr con este coche. Graham Hill también corría con el mismo coche, y luego incluso Emerson Fittipaldi llegó a conducirlo. Gran Premio de Inglaterra, Chapman me ofreció el coche en Inglaterra y yo le dije que no, porque yo venía de Spa, había ganado las 24 horas y decía, con el Porsche o con el Ford estoy en primera fila y con este coche estoy en la última o la penúltima, entonces no me compensa. Y Emerson, con este coche, Gran Premio de Inglaterra del 70, salió el último de la última fila. Entonces yo a Chapman le dije, ¿lo ves? No me interesa. E com o Lotus 49 iniciou-se a carreira daquele que viria a ser o mais jovem campeão do mundo de Fórmula 1, mas esse campeonato só chegou 2 anos mais tarde, ao volante do Lotus 72. In this chassis, Emerson won his first Grand Prix, the American Grand Prix in 1970, which helped to secure the championship for Jochen Rindt. And then also he drove this car in 1972 when he became the youngest world champion. And then again in 1973 with Ronnie Peterson when they won the Constructors' Championship. Depois veio o contrato com a McLaren e em 74 mais uma vitória no Campeonato do Mundo. Yes, it was used by Fittipaldi in his championship year. He only did one race in that year in the car, but yes, championship-winning car. What made this car special? Oh, fantastic design. I mean, it was competitive for 4 years. This one was a very early car, 73, but it was still racing in 76. Fantastic design, good concept, and
modified over the years to compete nicely. Revson won a Grand Prix in it in '74. David Hobbs drove it, Jochen Mass drove it, Emerson Fittipaldi drove it, Jackie Ickx drove it, and it's the, I believe, the last single-seater Formula One car that Denny Hulme drove for McLaren. So, you know, big names, lots of history. De seguida nasce o projeto de fazer um Fórmula 1 brasileiro. Os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi faziam nascer o Copa Açúcar. A carreira de Emerson na Fórmula 1 terminava ao mesmo tempo que o sonho brasileiro. La mia macchina, questa Fittipaldi F5A, è del 1978. È la macchina che ha voluto Emerson, costruita direttamente in Brasile, su progetto diciamo suo e dei suoi ingegneri. Non ha ottenuto grandissimi risultati durante la stagione, però mi pare che abbia totalizzato, non so se il secondo o terzo posto a livello mondiale. In precedenza lui aveva vinto con la Lotus il campionato del mondo. Os Williams continuam a dar cartas. Duncan Dayton foi o mais rápido nos treinos cronometrados, partiu na frente e durante 12 voltas manteve-se na liderança. Freddie Kumski pressionava de perto e Joachim Volk rodava ao lado. Marcavam o ritmo de prova. Joachim Volk e Freddie Kumski lutam pelo segundo posto. Hubertus Balsen, mais atrás, é o melhor não Williams, tenta um lugar no pódio. Panemauro manda na categoria B, aquela em que Rodrigo Gallegos está empenhado, mas com o tempo perdido nas ultrapassagens, o português já nada poderá fazer para contrariar o italiano do Tyrrell. A liderança continua-se a lutar taco a taco. Joachim Volk assume o comando a 5 voltas do fim. Duncan Dayton e Freddie Kumski lutam pelo segundo lugar até ao baixar da bandeira. Ao cortar a meta, Dayton leva a melhor numa corrida que só se decidia na última volta. É também quase com a meta à vista que Hubertus Balsen decide dar o tudo por tudo, queima a travagem e, por pouco, não deita tudo a perder. Foi quarto, atrás de Freddie Kumski. Mike Wrigley foi quinto classificado. E ao longo de todo o fim de semana em Jarama assistimos a uma verdadeira invasão de portugueses. Se não vejamos só o troféu Datsun, trouxe cá quase 40 pilotos. Além disso, nos GTs e ainda nos turismos, mais de metade do pelotão era também nacional. Turismos, GT e Sport Clássicos correram juntos. Ribeirinho Soares foi o mais rápido nos treinos. Manuel Neto estreava aqui um Lola T290, mas algo não corria bem. O Score parece que se portava melhor. Também não se portava tão melhor como isso, mas este carro está a ser estreado em absoluto. Eu também, o circuito também. E desenganou-se qualquer coisa no setor seletor de velocidades. Não deve ser nada grave, mas são coisas da juventude do carro. Curiosamente, pouco depois, no mesmo local, outro português ficava pelo caminho. Não estava a correr bem, mas soltou-se a manete das mudanças. Eu acho que é um problema que não é grave, portanto dá para arranjar para amanhã. Na prova havia dois destinos diametralmente opostos para ambos. Ribeirinho Soares partia na frente, mas era sol de pouca dura. Miguel Paz do Amaral assume o comando logo de seguida e passa a ditar a lei da prova. Para Manuel Neto, os problemas de juventude do Lola repetiam-se. Um problema de transmissão punha-o fora de pista. A
luta pelo segundo posto foi um dos polos de atenção da prova. Ribeirinho Soares era pressionado por Carlos Diniz, que à quinta volta ia para segundo. Ganhava distância, mas nada podia fazer para contrariar o líder. O dia era definitivamente de Miguel Paz do Amaral. Lá mais para trás, José Escobedo ia tentando aprender o que deve ser feito para travar o Lola T70 e nem sempre com os melhores resultados. Entre os turismos, José Pedraza levava o belo Lancia Stratos na vitória. Tudo era mais simples a partir do momento em que António Magalhães ficava pelo caminho. No pódio só se falava português. Paz do Amaral vencia, Carlos Diniz era segundo e Ribeirinho Soares o terceiro. Carlos Barbot era quarto, à frente de José Escobedo. A chuva marcou os treinos do troféu Datsun 1200. A tração atrás e o piso molhado deram-nos uma infindável série de atravessadelas e peões. Miguel Neto foi quem se deu melhor. Rodou em 2:34.4 e bateu Jorge Antunes por menos de meio segundo. Ricardo Megre e Luís Oliveira partiam da segunda linha. Domingo, já com a pista mais seca, Miguel Neto foi o mais lesto no arranque e colocou-se na liderança. Pouco depois era ultrapassado por Jorge Antunes. O domínio de Antunes foi total durante o resto da corrida. Nas primeiras voltas foi conseguindo vantagem, enquanto lá para trás se lutava pelo segundo posto. Miguel Neto esforçava-se para manter a vice-liderança. Primeiro tinha que se defender dos ataques de Marco Teixeira. Lá atrás vinha Paulo Louro, que cobiçava o terceiro lugar. A fase final da corrida seria decisiva para a definição do pódio. Mas pelo caminho, lutas pelas posições secundárias continuavam a animar a prova. Foi só na última volta que tudo se decidiu. Miguel Neto foi segundo durante 13 voltas. Na 14ª perdia 2 lugares de uma assentada. Paulo Louro ia para a vice-liderança, mas trazia Luís Lisboa na cola. Lisboa era o 8º na grelha de partida e, após fazer uma prova de trás para a frente, chegava até ao segundo posto final, depois de roubar a posição a Louro na última volta. Hélder Pimenta atingiria o 4º lugar, à frente de Miguel Neto. A segunda corrida foi ainda mais animada. Jorge Antunes, mercê da vitória na anterior, partiu da pole position. Luís Lisboa vinha logo atrás, mas pouco depois já não era segundo. De uma assentada era ultrapassado por Paulo Louro, por Hélder Pimenta e por Rui Salgado. Paulo Louro estava apostado na vitória. À sexta volta vai para a frente, mas pouco depois é desalojado por Hélder Pimenta. O piloto da Datsun número 35 passava a comandar e já não saía mais da liderança. Rui Salgado vai para segundo. Pressionava Hélder Pimenta, mas pouco depois ele passa a ser pressionado por Jorge Antunes. Salgado tem agora que adotar um ritmo defensivo, mas a 2 voltas do fim baixa um posto e é terceiro por troca com Antunes. Luís Lisboa foi quarto, depois de ter suado um pouco, quase perdia o lugar quando Paulo Louro perde o controle do Datsun. André Pimenta veio na cola do ex-navegador de Drusilo Lopes e pressionou na última volta, mas no fim foi o quinto. Hélder Pimenta, já para o fim, podia mesmo dar-se ao luxo de dar espetáculo. O campeonato do Montreal está definitivamente ao rubro. Adam Raga venceu em Gouveia e passou para a liderança do Mundial.
A vantagem é, no entanto, magra, apenas mais um ponto do que o heptacampeão Dougie Lampkin. Estoy muy contento porque después de Irlanda, que no me fue muy bien, ganar aquí los 2 días creo que es magnífico. Después de pilotar muy bien, todo el equipo fantásticamente y la moto también han respondido muy bien, pues a conseguir la victoria es un éxito. Muito público em Gouveia para assistir aos desempenhos dos melhores do mundo da modalidade. 31 pilotos marcaram presença na Serra da Estrela. Sábado correram-se 2 voltas ao percurso. Na primeira, o equilíbrio foi constante e Marco Freixa foi quem menos penalizou. Apenas somou 13 pontos, menos um do que Adam Raga e Dougie Lampkin. Alberto Cavestani manteve-se na luta, mas com mais 4 pontos era o que mais estava atrasado entre os homens da frente. À partida para a segunda volta, uma coisa era praticamente certa: o vencedor sairia deste quarteto. A segunda passagem definiu ainda mais a classificação e, praticamente logo nas primeiras zonas, ficou claro que seria decidida entre Raga e Lampkin. Os comandantes do Mundial mantiveram-se empatados até à 13ª zona. Aí, 13 foi número de azar para o britânico. Penalizou 5 pontos, ou seja, o máximo, e foi suplantado por Marco Freixa, que assim atingiu a segunda posição no final do dia. Domingo correu-se o segundo dia de prova e Raga aproveitou para aumentar a distância para os perseguidores. Logo na primeira volta batia Dougie Lampkin por 3 pontos. Keroni Fajardo terminava empatado com o campeão em título. Takahisa Fujinami andava bem por perto. Na segunda volta, o piloto catalão partia mais descansado e com isso quase comprometia a prova. Fujinami surpreendeu tudo e todos, apenas penalizou 8 pontos e quase vencia o segundo dia. Dougie Lampkin fazia também uma boa segunda volta, mas não chegava. Adam Raga era o vencedor, Takahisa Fujinami era segundo e Lampkin o terceiro classificado. No campeonato, o japonês é terceiro, atrás de Dougie Lampkin e Adam Raga, respectivamente. O Team Portugal estreou-se em terras de Sua Majestade com resultados positivos. Truxton foi o circuito onde João Urbano e Duarte Félix da Costa fizeram a estreia na Fórmula BMW britânica. Na partida as coisas não correram lá muito bem para os portugueses. Perderam várias posições e depois tiveram que se esforçar para recuperar lugares. João Urbano chegou até segundo, mas uma passagem de caixa falhada fez-lhe perder uma posição. Terminou assim em terceiro, atrás de Simon Walker e Stian Sorley. Félix da Costa teve que recuperar 5 posições e foi sétimo na chegada. Na segunda corrida, João Urbano era tocado e com isso perdia um novo terceiro lugar, quase certo. Terminava a corrida no 4º posto. Duarte Félix da Costa voltou a arrancar mal e teve que voltar a fazer uma corrida de trás para a frente, que o levava a ser de novo o 7º classificado. A vitória na segunda corrida foi para Tim Bridgman à frente de Philip Glenn e Christian Becker-Hund. A Fórmula 1 regressou ao Estoril e com ela o público. A bancada A encheu-se para assistir ao desempenho de Rubens Barrichello ao volante Ferrari. Fundamentalmente, tratou-se de uma ação promocional de uma marca de combustíveis à qual a marca do Cavallino Rampante está associada.
3 primeiras provas do campeonato. A Ferrari realmente colocou um carro ótimo à nossa disposição. O Schumacher está muito bem preparado para esse começo de temporada, mas não significa que ele não possa ser batido. Acho que o trabalho é bom para que ele possa cair um pouquinho. Durante o programa de hoje dividimos-nos entre as 2 e as 4 rodas e entre os carros novos e não tão novos. Pois bem, para a semana contamos novamente com a sua companhia, onde quer que nos esteja a ver, neste mesmo local, à mesma hora. Então, até lá. Isto são os rituais de acasalamento dos comissários de Jarama. E os comissários de Jarama continuam com os seus rituais de acasalamento. Oh, para mim, amiguinho, tem o telemóvel a tocar.